Olá, nessa aula de V-Ray, vamos ver como configurar a tela inicial do Render Setup. Então, para acessar o Render Setup, você vem nesse ícone aqui, nesse botão, ou simplesmente aperta a tecla F10, que ele vai abrir a tela de configuração do render. Então, assim que a tela abrir, por padrão, o 3D Max vem com o renderizador, o Arnold, certo? Já pré-configurado aqui. E o seguinte, aqui tem algumas telas de configurar, alguns parâmetros de configuração, certo? Só que não é o Arnold que a gente vai utilizar, até porque o V-Ray é um dos mais utilizados no mundo. Então é o seguinte, você vai vir aqui embaixo, na opção Assign Render, quando clicar, vai escolher aqui, ó, produção. Então você vai clicar e vai escolher aqui o V-Ray Next, dá um OK, e automaticamente toda a tela de configuração mudou agora para a configuração do V-Ray. Eu posso alternar também por aqui para escolher outro tipo de renderizador. Também poderia ter feito isso logo de início. Feito isso, clico aqui em salvar como padrão, ou seja, toda vez que eu abrir, vai abrir já o V-Ray configurado, certo? Então aqui também você vai clicar, aqui não tem, então marca só aqui produção, salva como padrão aqui, save as default, OK, e aí seu V-Ray já está instalado. E aqui vem algumas configurações dele, né? Então, ou seja, se eu quero renderizar só uma imagem fixa, então você vai deixar marcada a opção single, OK? Se eu quero uma animação, por exemplo, eu vou marcar aqui o range e vou dizer que minha animação vai de 0 à quantidade de frames que eu defini, a quantidade de quadros. Então essa quantidade de quadros é baseada na quantidade de quadros que eu tenho aqui na minha timeline, certo? Então aqui está de 0 a 100, então por isso que vem por padrão configurado de 0 a 100. Só um parêntese, esse 100 aqui é referente a 3, 4 segundos de animação, tá certo? Então se eu estou dizendo aqui que é de 0 a 3, é em torno de 3 segundos de animação, certo? Se eu colocasse aqui 200, ele ia parar na metade, porque eu não tenho 200 quadros, eu teria que configurar aqui a minha timeline com 200 quadros, certo? Então aqui eu vou deixar com 100 e vou deixar a opçãozinha single marcado aqui. Aqui se eu quisesse frame alternado, né? Então eu quero o primeiro frame, o primeiro quadro da renderização, da animação, o quinto, o 20º, tá? Então eu escolheria aqui por quadro. Aqui seria a área que seria renderizada, ou seja, a vista selecionada ou a vista da câmera. Não tem a câmera aqui porque não tem nenhuma câmera criada, certo? Então aqui é onde você vai escolher a vista para renderizar. Aqui a resolução, tá certo? Então 600 por padrão, vem 600 por 400. Então é uma resolução muito pequena. Para uma imagem sair com qualidade boa, você vai ter que trabalhar acima de 2000, tá? OK? Depois eu vou mostrar uma configuração básica, mas algo em torno de 2, 3 mil de pixel de resolução, tá? Mas ele só vem com esses tamanhos aqui, ó, 800 por 600 aqui é o máximo. Mas você pode clicar com o botão direito do mouse e definir aqui a largura de, vamos supor, 2.300 e a altura de 1.400, certo? Então você pode definir esse tamanho aqui e quando clicar ele já vai ficar com a configuração que você definiu, certo? Basicamente é isso. Aqui outra coisa interessante é o seguinte, é onde vai ser salva a imagem quando você renderizar. Então aqui em Render Output, quando você clicar aqui em File, ele vai perguntar onde você quer que essa imagem seja salva assim que terminar de renderizar ou durante a renderização, certo? Então você vai escolher um caminho, tipo eu vou botar aqui na área de trabalho, vou dar um nome a ele, OK? E o formato de salvamento aqui, você pode salvar como JPEG, PNG, então tenta salvar como PNG que ele vai deixar uma resolução melhor. Quando você clicar em salvar, OK, ele já vai salvar nesse caminho aqui, tá certo?
Eu vou desmarcar, porque eu não quero que ele salve. E o seguinte, além disso, aqui, vamos supor, se você vai está trabalhando na empresa e vai deixar essa máquina rodando, renderizando, e vai passar a noite renderizando. Então eu quero que quando terminar a renderização, envie um e-mail para mim, tá certo? Então você pode colocar aqui o seu e-mail e vai chegar uma mensagenzinha informando que o render foi concluído ou se o render deu falha, tá? Então basicamente é isso, tem essas opções e essa é a primeira configuração do render. Depois a gente vai ver aqui a parte da configuração do V-Ray, onde a gente vai ter a parte aqui de Global Illumination, que é iluminação global, vai ver aqui toda essa configuração para que serve, configuração e renderizar. Fora isso, a gente sabe que quando a gente está trabalhando com V-Ray, ele adiciona um tipo de luz específica dele, que são as luzes do V-Ray, e também se você acessar a tela de materiais, eu não quero apertar a tecla de atalho aqui porque eu estou gravando, pode travar. Então aqui você também vai ter materiais do V-Ray para utilizar, tá certo? Então a gente vai entender toda essa parte aí para gerar uma imagem de qualidade. Eu vou abrir aqui uma imagem para você ver mais ou menos como é a tela de render, como ela no final fica, tá certo? E para você ver uma cena de interiores, como é que ela é feita, tá? Então, ou seja, às vezes o que está mostrando não é a realidade. Então é o seguinte, o ideal que a gente imagina é que eu teria aqui, vou dar um Alt Tab aqui, eu teria aqui as paredes, nunca um ambiente nesse estilo, né? Mas se eu coloco aqui uma parede, fecho aqui, eu não vou ter espaço para pegar um ângulo bacana, tá? Então por isso que os ambientes eles são muitas vezes trabalhados individuais e não num conjunto como um todo, tá? Então os ambientes são feitos individuais, cada um, e quando é uma cena externa é bacana, você faz toda a casca externa por fora e internamente coloca as divisões das paredes, coisa muito simples, é basicamente assim. Agora quando é interna, aí você faz um espaço maior que dê para pegar um ângulo mais interessante para a sua cena, ok? E aí está aqui a cena, o que vai sair na renderização é o que está aqui dentro dessa caixa rosa aqui, ok? E o seguinte, quando você for lá no Render Setup, você vai visualizar, e ou seja, eu posso pegar um preset é tipo um template do V-Ray já pré-configurado e usar na minha cena, então eu não tenho muita dor de cabeça, tá? Nessa configuração aqui. Então se você vir aqui, ó a resolução dessa imagem, 2300 por 1200, tá? Então já foi mostrado isso aqui, configurado isso aqui, certo? E aqui tá as outras configurações que a gente vai ver aos poucos. Então só para vocês entenderem, a primeira tela do Render Setup, o que é que basicamente você vai ter que configurar? Basicamente a resolução, o caminho onde vai salvar e definir o renderizador como V-Ray, certo? Qualquer dúvida é só perguntar. Próxima aula vamos começar a entrar mais a fundo nos assuntos.